Olá, bom dia, que as bênçãos e a paz de Deus esteja contigo e toda a sua família nesse dia. Estudamos a lição 10 e hoje vamos fazer uma pequena recapitulação da mesma. O tema da lição, encarando a cegueira espiritual. O texto bíblico de Mateus 12, 31 e 32 diz assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Aqui vai trazer a lição dos líderes religiosos que não aceitaram a obra de cura do jovem cego que Jesus efetuou como vinda de Deus, né? Como Jesus sendo filho de Deus. E esse pecado é o pecado contra o Espírito Santo, pois eles não aceitaram essa luz como vinda de Deus. Não é Deus que cega os homens, os seres humanos, ou lhes endurece o coração. Ele envia a luz para corrigir seus erros e guiá-los por caminho seguro. No entanto, é a rejeição dessa luz que cega os olhos e endurece o coração. Primeiro tópico, o interrogatório recomeça. Traz aqui os líderes religiosos, os fariseus, trazendo perguntas para o jovem que for curado, para confundi-lo, né? Ao chamarem pela segunda vez o jovem recém-curado, o que os fariseus tentaram obrigá-lo a fazer? Eles pediram para eles parar de glorificar a Jesus e reconhecer que aquela obra, que foi Deus que tinha curado ele e não Jesus, sendo que Jesus foi enviado por Deus, né? Mas eles não queriam aceitar isso. E que argumento irrefutável o jovem apresentou? Ele falou, se esse homem é pecador, os líderes disseram que Jesus era pecador, né? E ele respondeu isso: eu não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora eu estou vendo. O segundo tópico diz assim: o interrogatório recomeça, parte 2. O que os fariseus perguntaram de novo ao jovem recém-curado e qual era a verdadeira intenção deles? Eles perguntaram: que te fez ele? Como te abriu os olhos? O objetivo de tantas perguntas era confundir o jovem, né? Como também os outros que o ouviam. Eles queriam que o jovem começasse a se contradizer nas suas respostas e confundir a convicção que estava se formando em muitas mentes. Como o jovem respondeu, quem estava ao seu lado para lhe conceder tal inspiração? E o jovem respondeu: eu já disse a vocês, e não ouviste. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Foi uma provocação, né? Quando ele fez essa pergunta. Por que vocês estão insistindo em me perguntar? Vocês também querem ser discípulos dele? E aqui diz que anjos de Deus estavam ao lado do jovem para fortalecê-lo. Aqui a gente vê a luta do bem contra o mal. E a letra C, como temos a garantia de que receberemos essa mesma ajuda hoje? O anjo de Deus estará ao seu lado para ajudá-lo a responder a todas as perguntas que possam surgir. Mas, ao mesmo tempo, Satanás estará ao lado dos oponentes, instigando-os a dizerem coisas difíceis de suportar para levarem você a falar de modo precipitado, sem refletir. Então, na história final, né, do povo de Deus, nós seremos levados a julgamento, a pessoas que estarão interrogando sobre a nossa fé, e anjos de Deus estará ao nosso lado para nos fazer lembrar aquilo que temos estudado. Terceiro tópico, coragem diante dos cegos consciente. Sem conseguir enganar o jovem recém-curado, de que maneira os fariseus o ridicularizaram? E como essa ignorância tem se manifestado ao longo da história? Eles disseram, né? Discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Eles falaram que eles seguiam a Moisés, né? Porque nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é.
E essa ignorância tem se manifestado ao longo das histórias, porque muitos não aceitam a mensagem da cruz como a mensagem que cura, que salva, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Muitos acham que os religiosos, né, não são pessoas sábias, mas Deus usa, né, essas pessoas para entender as suas verdades. Letra B, que exemplos podemos aprender com o testemunho sincero do jovem, assim como com o de outros crentes honestos em Cristo? O homem respondeu e disse-lhe: nisso, pois, está a maravilha, que vós sabeis de onde ele é, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. O quarto tópico, atitudes sombrias leva a ações sombrias. Visto que os fariseus irados não queriam aceitar a evidência, o que fizeram com o rapaz que testemunhou da própria cura? Aqui eles expulsaram os jovens, né? A partir daquele momento, o jovem não podia mais participar de nada que se referisse a questões religiosas, oferecer seu sacrifício, orar ao Senhor. A letra B, por outro lado, como Jesus tratou o jovem, aqui uma parte que eu achei muito interessante e bonita. Jesus, sabendo que os líderes o tinham expulsado, foi até ele e perguntou: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que creia nele? E Jesus disse: já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Mesmo sendo expulso pelos líderes religiosos, ele foi aceito por Jesus, né? Porque seu coração era íntegro, porque ele aceitava a vontade de Deus na sua vida. Qual a diferença entre expulsar um rebelde desafiador e, de modo injusto, expulsar teimosamente por cegueira espiritual alguém que ama Deus? Então, a diferença está na convicção da pessoa, né? O texto de Mateus 12, 31 e 32 traz novamente aqui o pecado contra o Espírito Santo. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O texto da nota diz assim: nenhum homem pode ser verdadeiramente excomungado a menos que tenha primeiro atraído a condenação de Deus. É uma fala do Wycliffe. Então, para a pessoa ser expulso, condenado do convívio religioso, ele primeiro precisa ter a condenação de Deus, né? Ele precisa deixar de seguir os princípios bíblicos, ele precisa não estar em convivência direta, convivência seguindo os princípios que Deus deixou para que ele seguisse. Quinto tópico, bênção ou condenação. O que Jesus disse sobre os resultados de sua obra? Aí Jesus falou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Foi o que aconteceu, né, com os líderes e aquele jovem. O jovem era cego e passou a ver, enxergou, recebeu a visão física e também espiritual, enquanto que os líderes religiosos se tornaram mais cegos ainda, porque não aceitaram a evidência de que aquela obra vinha de Deus. E a letra B, como os fariseus reagiram às palavras de Cristo ao se dirigir a eles, como Jesus expôs sua culpa pela cegueira espiritual. E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram-lhe: também nós somos cegos? Jesus lhe disse: se fosses cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso vosso pecado permanece. Cristo veio com infinita ajuda
ao encontro de todos que reconhecem a própria necessidade. Mas os fariseus se recusaram a reconhecer qualquer necessidade. Recusaram-se a ir a Cristo e, portanto, continuaram cego, uma cegueira da qual eles mesmos eram culpados. Jesus disse: o vosso pecado permanece. Que possamos diariamente entregar as nossas vidas a Jesus, estar ao seu lado para que possamos ser curados da nossa cegueira espiritual. Amém.